começa a repartir. Eu percebo que a gratidão, ela atrai a multiplicação. Muitas das vezes a gente não recebe a multiplicação porque a gente não é grato quando a gente tem pouco. Então, mesmo com pouco, às vezes você quer alcançar alguma coisa, quer fazer uma faculdade, ou às vezes você quer alcançar um emprego maior, mas mesmo com pouco, saiba agradecer. Por quê? Porque a gratidão a Deus, ela atrai a multiplicação à tua vida. E depois disso tudo, Jesus fala assim: ei, discípulos, eu ordeno, entra no barco. Eu acho muito interessante, porque desde o dia que a gente entregou a nossa vida a Jesus, a gente não tem mais o controle sobre a nossa vida. E aí a gente tem que obedecer tudo aquilo que Jesus falar. Eu não sei se os discípulos queriam entrar no barco. Não sei. Porque aqui diz que Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Muitas das vezes a gente vai passar por certas situações que a gente só vai entrar no barco porque Jesus está ordenando. Ó, faz dessa maneira. Deus, mas eu não quero. Faça dessa maneira. Entra nesse ministério, eu estou te chamando porque você está recuando, porque você está retrocedendo. E aí eu entro no barco. Por quê? Porque tem o barco da obediência e tem o barco da desobediência. A maioria aqui é jovem e com certeza cada um daqui tem um chamado. Deus chamou Moisés 5 vezes. Depois de 5 vezes Deus se irou. E às vezes Deus pode estar irado contigo porque você está fugindo do teu chamado. Você está fugindo às vezes daquilo que Deus te chamou para ser. Engraçado que às vezes a gente não vê nada. Deus, como eu sou tão pequeno, eu sou tão na minha. Como eu vou exercer esse chamado? Quero dizer para você que quem chamou sustenta. Aleluia. Por isso que Jesus fala, ele ordena, entra no barco. Entra no barco, não interessa como você está, entra no barco. Engraçado que quando eles já estão lá no meio do mar, a onda batendo, o vento batendo, eles não precisaram chamar Jesus. Por quê? Porque quando a gente está no barco da obediência, ele sustenta. A gente não precisa clamar por Jesus, porque ele está vendo. Vai ter momento na nossa vida, se a gente estiver no barco da obediência, assumindo o ministério que Deus nos concedeu, que Deus nos chamou, que com certeza vai ter vento, com certeza vai ter dificuldade, com certeza vai ter momento ruim. Mas ele fala, se você está no barco da obediência, pode ficar tranquilo que eu sustento. Pode ficar tranquilo que você não vai morrer. Mas quando tu está no barco da desobediência, como Jonas, eu estava conversando isso com o Yuri, tem vento, tem onda, mas para te reposicionar. E aí você vai ter que fazer uma autoanálise. Em qual barco eu estou? No barco da obediência ou no barco da desobediência? Porque no barco da obediência, o Senhor sustenta e manda você ficar no barco. Mas no barco da desobediência, o Senhor te manda se tacar do barco. Se tacar do barco é você assumir, é você reconhecer que você não estava fazendo o que Deus queria. Jonas. E engraçado que quando a gente reconhece, sempre tem um peixe para nos reposicionar. O peixe se chama Espírito Santo, a palavra de Deus. A gente nunca vai se tacar, a gente nunca vai chegar a um nível que a gente vai reconhecer que estamos errando e vamos morrer. Não. Por quê? Porque o arrependimento traz um reposicionamento. O arrependimento te reposiciona para o lugar que Deus te quer. Aleluia. E a gente jovem, cedo, e Deus nos chama para um chamado. É isso que Deus está ministrando no meu coração essa noite. Que vocês, cada um aqui tem um chamado.
E o momento de escolher agora se quer viver ou não o chamado que Deus quer. O momento é agora de escolher. Eu aceito ou não aceito meu chamado? Aleluia, sinta a presença de Deus. Aí eu vou para Esther. Aí eu já entro no livro de Esther. Esther, linda, bonita, a palavra de Deus diz. Que ela era linda, ela é bonita. E ela tinha que se preparar. Deus vai falar com vocês aqui. Eu sei que Ele está aqui. Já está falando aqui. 12 meses tinha que se preparar para se apresentar ao rei. Só que no final desses 12 meses, ela poderia escolher. Imagina você, mulher, você está se preparando 12 meses. A mulher já demora para se preparar para se arrumar. Imagina 1 ano se preparando para encontrar com o rei. Só que no final, ela tinha a opção de escolher qual vestido usar, qual roupa usar, qual maquiagem usar. Ficava a seu critério. Fala assim, ó, princesa, menina, você se preparou durante esses 12 meses. Mas neste final, você vai escolher qual roupa você vai usar. Porque a mulher sabe qual roupa ela fica melhor. Às vezes ela gosta mais de um vermelho, às vezes ela gosta mais de um preto, mais de um azul, né? As mulheres podem dizer, às vezes, uma maquiagem mais diferente. Que amarela. Né? Não sei. As mulheres, cada uma tem. Uma gosta de azul, outra gosta de vermelho. Outra gosta de preto, outra gosta de branco. Eu não sei do que Esther gostava. Mas o que interessava, naquele momento, é o que o rei gostava. A diferença de Esther é que Esther, no momento que ela tinha a oportunidade de escolher o que ela queria, ela chamou a ajuda de um dos conselheiros do rei. Eu vou interpretar isso que eu estou dizendo para vocês, que vocês vão entender. Deus está falando. Você tem o direito de escolher, às vezes, o namorado que você quer. O trabalho que você vai entrar, está lá na tua opção. Só que existe um conselheiro do rei chamado Espírito Santo. E cabe a você chamar ou não ele para te dar uma opinião do que serve para a tua vida. Esther poderia gostar de azul, mas se o rei gostar de preto, ela usa preto. Nossa. Esther poderia gostar de azul, mas se o rei gostar de branco, ela usa branco. Meu Deus. Eita, meu Deus. Aleluia. Porque ela queria era só agradar o rei. Ai, meu Deus, maravilha. Ela só... Aleluia, sinta a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Ela só queria jogar e agradar o rei. Não interessa o que ela gostava. Não tinha orgulho, não tinha soberba. Não tinha mimimi. Aquele momento só servia para agradar o que rei. Eita, mas eu fico feia de branco, mas o rei gosta. Meu Deus, é forte. Deus, mas o rei gosta. E aí você vai usar o que o rei gosta ou o que você gosta? E aí você vai escolher optar pelo que o rei gosta ou pelo que você gosta? Vai com calma, Jesus. Engraçado que quando ela observa isso e pede o conselho de Hegai, que era o nome do conselheiro, ela usa o que o rei gosta, e a palavra de Deus diz que Esther caiu na graça do rei. E ela foi escolhida a rainha para tomar o lugar de Vasti, que era a antiga rainha. Com a renúncia que ela teve de escolher o que ela queria, ela ganhou o reino. Ela se tornou rainha. Olha como pequenas renúncias te colocam em lugares de destaque. E Deus está aqui. Eu sei. E Deus está falando. Deus. O pequeno tempo de renúncia que você vai viver, tem muita gente aqui que às vezes não vai conseguir viver direito. Por quê? Porque assumiu aceitar o seu chamado. E quando aceita o seu chamado, dói, sim. A gente às vezes não vive da maneira que a gente quer. Mas um negócio é certo, quando a gente morrer, a gente vai ganhar um reino. Aleluia. A gente vai ganhar uma coroa. Então a sua renúncia vale a pena. Glória a Deus. Então, quando Deus te chamar para um chamado, não retroceda.
Quando você estiver no momento de opção, chama o conselheiro. Deus, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu vista azul? Eu gosto de branco, mas eu visto azul. O Senhor quer, pai? O que, pai? O Senhor gosta de quê? Engraçado que Esther vai ter intimidade com o rei. Tem uma noite de intimidade com o rei. E só depois que ela cria um grau de intimidade com o rei que ela tem coragem de pedir alguma coisa. Ou seja, ela passou primeiro por um período de intimidade. Antes de pedir, ela oferece um banquete para ter coragem para pedir alguma coisa. Às vezes a gente quer pedir sem oferecer nada. A gente quer pedir, mas a gente nunca renunciou nada. E voltando para o texto, eu já estou terminando. Voltando para o texto de Mateus 14. Por que eu falei de renúncia? Porque os discípulos obedeceram a Jesus. Independente se queria entrar no barco ou não. Eu vou entrar porque Jesus está mandando. Você estudando Genezaré, que era o lugar que eles iriam, é um lugar frutífero, é um lugar onde tem grandes árvores. É um lugar bom, é um lugar assim fértil. Eles vão, entram, as ondas começam a bater, né? As ondas começam a querer jogar eles. O barco está quase virando. E Jesus vem por cima das ondas. Creio eu que onda às vezes traz medo, né? Vento traz medo. Mas Jesus nos mostra que Ele vem acima da nossa dificuldade. Aleluia. Deus conhece o teu temor, tá? Deus conhece a tua dificuldade. Deus conhece aquilo que você tem medo. Mas Ele te diz esta noite: eu ando por cima da tua dificuldade. Aleluia. E Jesus chama Pedro. Quer dizer, Pedro tem medo. E fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, ou manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Eu acho muito bonito isso, muito bonito, e assim eu encerro. Muitas vezes andar sobre as águas é andar sobre as nossas dificuldades. É prosperar numa área que a gente não esperava. Às vezes você está desempregado em um dia e no outro dia você está empregado. Você está andando acima de uma dificuldade que você não tinha. Só que o andar sobre as águas só acontece se o teu objetivo for ir ao encontro de Deus. Ou seja, toda a prosperidade que Deus te levar tem que voltar a Ele ou tem que ir ao encontro dEle. A maior riqueza desse texto, e quase que os pregadores falam, porque todos falam, a maior riqueza é andar sobre as águas. Não. A maior riqueza é ir ao encontro de Jesus. Eita, papai. Eu não sei se é sobre as águas. Pode ser até mergulhando. Mas a maior riqueza é chegar ao encontro de Jesus. Aleluia. E você vê muita gente que prospera e posta logo no Facebook. Você vê muita gente que prospera e esquece de Jesus. Mas Deus está dizendo para vocês que vocês serão uma juventude próspera, sim. Mas que essa prosperidade só aconteça porque você quer ir ao encontro de Jesus. Meu Deus, é forte. Se Deus te colocar em uma faculdade, que seja uma faculdade, mas que você vá ao encontro de Jesus. Se Deus te colocar num trabalho, que esse trabalho seja sim abençoado, mas que você vá ao encontro de Jesus. Porque não adianta ser próspero e não ir ao encontro de Jesus. Porque não adianta você querer viver a sua vontade, você querer, fazer um monte de coisa, se o teu propósito não for ir ao encontro de Jesus. Pedro vai ao encontro de Jesus. Aí tem aquele momento que ele olha para as ondas, ele perde o foco, ele fica uma parte submersa e Jesus vem e estende a mão. E os outros discípulos ficaram no barco, E eu não vou julgar os outros discípulos por ter ficado no barco. Por quê?
Porque os outros discípulos só podiam sair do barco se eles chegassem do outro lado. Jesus às vezes falou assim para você, ó, cumpra o propósito do ministério que eu te dei. Você só pode sair até você cumprir. Porque só quem pode te fazer sair do barco é quem te botou lá. Se ele não falou, não saia do barco, você não pode sair do barco. Se ele falou, não saia do ministério, você não pode. Eu vou falar com o pastor porque eu acho que já chegou o meu momento, o tempo de sair desse ministério, sabe? Vou entregar essa parte, né? Jesus falou alguma coisa? Jesus deu opinião alguma coisa sobre você sair? Fica com a... Eita, desceu. Fica sempre com a última coisa que Deus falou para você. Se ele não falar mais nada, continua obedecendo o que é a última coisa que ele falou para você. Se a última coisa que ele falou para você chega do outro lado, continua. Pode vir pessoas falar, eu acho que é o momento de você parar. Eu acho que é o momento de você entregar esse ministério, ir para outro, né? A igreja está precisando mais de você ali naquela área. E aí você vai ter que escutar. Se é a voz de Deus, é lógico, se for uma autoridade espiritual, se for o teu pastor, você tem que acatar, porque ele é a voz de Deus para a sua vida. Mas agora, quando parte de você, aí você tem que ter muito discernimento para entender se é ou não a voz de Deus. Palavra profética para a sua vida. Fica com a última coisa que Deus falou a teu respeito. Amém, Jesus. Só muda de direção se ele falar uma coisa nova. Até então, é esquerda. Então você vai sempre para a esquerda. Você só vai mudar de direção se ele te der uma nova orientação. Se chegar o tempo dele falar é direita, aí você vai para a direita. Mas se você estiver na direita e ele não falar nada, continua na direita. Não muda de lado até Deus te direcionar. Não muda de foco até Deus te direcionar. Não muda de direção até Deus te direcionar. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. No dia que tu falar perto de mim que tu